Meus amigos, muito boa tarde, que dia chuvoso, hein? Para chegar aqui tomei uma chuvazinha, mas é isso mesmo, né? Nós estamos assim no nosso dia a dia, é uma imagem de quem é trabalhador ou trabalhadora. Então estamos nós aqui nessa felicidade muito grande e já prestando atenção em que a comunidade já começa a ficar um tanto quanto apreensiva, nervosa mesmo, porque está chegando o grande dia, dia 7, domingo agora, o dia das eleições. Vamos todos votar, tá? Com aquele sentimento de que é como se o Brasil estivesse entrando em campo. É muito importante a gente obter a nossa vitória. Então, se você tem um seu partido, outro que tem a sua, eu não sei, cada um de nós vai lutar para ser o vencedor. Então, que vença o melhor e que Deus ajude a todos nós, né? É o que a gente quer. E chegando, portanto, mas quero também lembrar para vocês que hoje, na Câmara de Vereadores, vai ter um encontro e dos funcionários da Prefeitura de Camaçari. E vai ser uma espécie, não sei, de debate, estou vendo, anunciando todo o tempo. Então, você que quer saber como é a política, vai até lá, porque pelo menos vai ouvir o que os funcionários da Prefeitura, você que é funcionário do município de Camaçari, vá até lá para você estar informado do que se vai dizer ou até as reivindicações dos funcionários daquela casa. Bom, meus amigos, a frase é de Dilma Rousseff. Nós queremos um Brasil classe média. Isso disse a presidente Dilma em entrevista ao jornal britânico Financial Times. Dilma, a presidente, disse numa entrevista publicada hoje por um jornal britânico que o Brasil foi o último almoço grátis no mundo para os bancos internacionais e que o futuro brasileiro está em atividades produtivas que fazem bem ao país. Em entrevista concedida ao jornal econômico Financial Times, a Dilma fez referência à queda da taxa de juros durante o seu governo, que diminuiu a rentabilidade dos bancos que operam no Brasil e incentivou setores produtivos como a indústria. A entrevista, assinada pelo correspondente do jornal em São Paulo, Joy Lery, diz: o Brasil foi o último almoço grátis no mundo para os bancos, em referência aos altos juros que eles cobram aqui de seus clientes. E Dilma disse ao jornal: nós estamos voltando a um patamar com níveis normais de lucratividade. Isso significa, segundo Dilma, que alguns de nós terão de começar a buscar lucros adequados em atividades produtivas que são boas para o país. A entrevista coincide com o lançamento da versão impressa no Financial Times em inglês em algumas cidades brasileiras. Está aí a Dilma, ontem ela andou pelo Peru, estava lá em Lima, mas isso quando ela esteve agora também nesse grande encontro, inclusive encontrou também com Barack Obama, se cumprimentaram, e ela até falou dessa situação do relações diplomáticas do Brasil, dos Estados Unidos, falou rapidamente em pé, quem estava do lado ouviu, e falava, inclusive, também da parte comercial do Brasil. Esse problema, cada país defende a sua parte. Nós temos também que defender a nossa parte. Agora, interessante, eu estava lendo um artigo e que me veio a Espanha. A Espanha está passando por um problema muito sério. E uns disseram até, bem feito que a Espanha esteja assim. Não vamos imaginar, não vamos querer que os outros estejam ruins, não. Porque nós temos uma ligação muito grande entre os países. E um país, quando vai mal, ou um continente, quando vai mal, isso reflete no mundo como um todo. Não pensem que é o contrário. E vocês se lembram que a Espanha, ela barrou e maltratou no entorno de 1.600 a 2.000 brasileiros por ano. Queriam chegar lá, não respeitava a idade. Podia ser uma pessoa de mais de 70 anos,
ou uma jovem de 18 anos, que de repente eles botavam lá numa salinha e ficavam lá parados, alimentação ruim, sentindo frio, sem saber onde estava a mala e nada, e haja perguntas, depois botavam no avião de volta e mandavam para o Brasil. E agora a Espanha sente falta do dinheirinho, da grana dos nossos turistas, que ajudou os Estados Unidos a tirar o pé da lama, a quantidade de brasileiros que resolveram ir para lá, né, gastar o dinheiro, porque nós temos que mudar muitas coisas aqui dentro do Brasil. Vocês sabem que às vezes é mais barato você ir para a Europa, você ir para os Estados Unidos, do que você ir, por exemplo, para o Rio Grande do Sul. Primeiro, o avião é caríssimo. Em segundo lugar, os nossos hotéis também não ficam atrás no preço muito caro. E lá nos Estados Unidos, as estrelinhas funcionam. Aqui no Brasil, de repente, você entra no hotel 4 estrelas, 5 estrelas, não davam para ter 3 estrelas. Está errado, mas o preço é nas alturas. Então, temos que saber também viver o nosso turismo interno, o que é muito importante. Então, está aí, agora, a Espanha querendo que o brasileiro vá até lá. Coisas da vida. A Justiça manda reabrir urnas em Diadema, São Paulo, após suspeita de fraude. A Justiça Eleitoral de Diadema determinou a paralisação da lacração das urnas por suspeita de participação irregular de funcionários da Prefeitura no processo. Os equipamentos eletrônicos que já estavam prontos para a votação de domingo terão de ser reabertos para o novo processo de geração de mídias. A iniciativa ocorre depois de representação do candidato à prefeitura, que era o Lauro Michelis. E, segundo ele, pessoas não autorizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo teriam tido acesso às urnas. Dessa forma, eventuais manipulações poderiam favorecer o atual prefeito e candidato à reeleição pelo PT, Mário Reale, no dia 7. Pois é, gente. Está aí uma coisa assustadora. Problema nas urnas. Então, o que eu digo para todos os eleitores? Olho vivo. Fiscalizem e vamos ver como estão vocês, candidatos, como estão as urnas. Então está aí. E torno a dizer, os Estados Unidos não votam em urna eletrônica. É o votinho sendo colocado do jeito antigo como a gente fazia. A Europa também é assim. Agora, aqui tem uma notícia da prefeitura que fala que os hackers novamente invadiram os terminais da prefeitura. Na reta final da campanha, voltam a atacar os hackers, o sistema da Prefeitura Municipal de Camaçari. Foi na área de saúde, aí suspendeu-se o mundo de atendimentos da saúde. Agora é na Secretaria da Fazenda. E estavam lá, quando chegaram para trabalhar, os funcionários da Secretaria da Fazenda se depararam com a mensagem hackeado. E a ação, já que impede tanto a Tesouraria quanto a Controladoria Geral do município de acessarem páginas para visualização das publicações do Diário Oficial, entre outras atividades determinadas por lei, não é difícil de concluir. Atinge também gravemente os pagamentos a fornecedores e também aos prestadores de serviço. Bom, técnicos da prefeitura estão trabalhando para restabelecer tudo isso e a polícia deve trabalhar no caso. Bom, a prefeitura, então, não vai efetuar pagamentos a fornecedores e prestadores de serviço. Isso é um prato feito para a cabeça do eleitor ficar cheio de será? Será? O que está havendo?
Será que é armação para não poder pagar isso, aquilo outro? Será que é para a prefeitura ter dinheiro na mão para fazer outro tipo de pagamento? Isso vai ser uma boataria daquelas, né? Daquelas acontecer isso. Então vocês veem a fragilidade dos nossos computadores. Pelo mundo inteiro está assim. Então, é isso, como nós estamos vendo, que é a situação. E assim, a PMC está dessa forma. Por falar em PMC, eu quero, se der tempo, falar do aniversário, que dizem que foi o aniversário do prefeito em Salvador. Diz que tinha gente assim, ó, a gente. Dizem que era do prefeito, era da filhinha dele, que é uma gracinha, a filhinha dele. Dizem, eu nunca vi, mas todo mundo diz que a menina é lindinha mesmo, sabe? E se a Hebe Camargo tivesse viva, diria gracinha, né? Então, dizem que foi na sede social do Bahia, e cheio de bolas brancas e verdes, né? Azul e vermelha, é? Azuis e vermelhas, as bolas, né? E engarrafou o trânsito. Aí eu pergunto, gente, não foi convidado o povo de Camaçari, não? Ou o povo de Camaçari só é convidado para ir às urnas? Não. Povo não? Por que não fez a festa aqui? Simples, discreta. Então, muito grande foi a festa. Muito grande. Não era assim que era comemorado antigamente o aniversário do prefeito, na praça? Não é mais. E se foi da filha dele, a sociedade de Camaçari não foi convidado? Disse que era assim de carro, assim de carro, assim de carro. De onde? É gente de fora que veio para a festividade? Gente que está recebendo salário da prefeitura, etc e tal, como tem aquelas denúncias, e que vão votar aqui na prefeitura? Também é outro motivo para muita coisa. Caetano devia ter deixado para festejar o aniversário dele depois do dia 7. Chega de festa. O aniversário da cidade, minha gente, aniversário da cidade nunca se viu, pouca gente, hein? Eles dizem que tinha 40 mil pessoas dele. Não era, não. A polícia, que eu acredito na polícia, disse que se muito 10 mil. O próprio coronel foi entrevistado aqui pela nossa TV, o coronel Demóstenes. Ele deu a entrevista dele, fez os cálculos por metro quadrado, 4 pessoas e tal, etc. E aí fez, como aqui tem 1 quilômetro e tal, ou 2 quilômetros, e fez as contas, nunca 40 mil. Teve até um candidato da vereador que disse que tinha 120 mil carros na rua. Aonde, gente? Teria travado o Camaçari. Pensam que a gente é débil mental. Ou não sabe fazer conta. Não existe. Então, na festa da cidade, professores maravilhosos, alunos exuberantes, lindíssimos, a Bamuca vibrante, ganhou até um prêmio outro dia. Como a Bamuca, não temos aqui na nossa Bahia. É show, é show. O nosso Joaquim, primeiro nome dele, aquele rapaz extraordinário, né? E que vi crescer, o menino é Gil. O Gil, que o primeiro nome é Joaquim Gilberto, acho que é o nome dele, que é conhecido como Gil, né? Fantástico, fantástico. O menino cresceu dentro da Bamuca, criada por Humberto Heller. Criada por Humberto Heller. Então, veja bem, foi lindo. Agora, 40 mil pessoas, eu gostaria, merecia. Camaçari merecia. Mas está aí, tudo aumenta. Agora, o aniversário do prefeito, comida à vontade. Vamos colocar, você pagar um buffet, né? Comida para a quantidade de gente, bebida, tudo free, tudo livre, né? Tudo livre. Gente, como o salário do prefeito não dá para isso? Vocês têm notícia se por acaso ele fez um empréstimo para poder pagar tudo isso? Não sei. Mas tudo perto de uma eleição é motivo de complicação. É um complicador altíssimo. E eu pergunto, os candidatos a vereadores estavam lá, o candidato a prefeito estava lá,
poderá se dizer foi fora do município, mas o candidato a prefeito foi, e teve comida, e teve bebida. Aí eu pergunto, mas como é que é a legislação? Como é que é? O que diz a lei eleitoral? Será que ele ia a um convite, a um aniversário, alguma coisa, pelo fato de estar presente, significa que ele ali está dando alimento? Mas ele é o candidato do prefeito. Complicador. Se não estava, foi inteligente por não ter ido lá. E ter recebido aqueles 42 mil reais por férias, por não sei o quê, cash, que a prefeitura pagou a ele. Férias atrasadas. Férias atrasadas. E como secretário, tem outra coisa que eu não me lembro, que eles não recebem também gratificação, alguma coisa, também por gratificação. Está errado, gente. Tudo errado. Eles assim, vão passando por cima de tudo e depois vão por lá. E o Datafolha? Ibope e Datafolha agora estão coincidindo lá em São Paulo. E o candidato de Lula, o Fernando Haddad, agora está em terceiro. E o Russomano continua em primeiro, mas caiu 7 pontos. A pesquisa do Ibope, divulgada ontem, sobre a disputa pela Prefeitura de São Paulo, indica que a liderança continua com Celso Russomano, do PRB, mas ele caiu de 35% para 27%, contra 19% atribuídos a José Serra, né, que é do PSDB, e ao Fernando Haddad, 18%, em empate técnico. Na pesquisa anterior, o Ibope dava o petista candidato de Lula à frente do Tucano, ao contrário do que sempre apontou o Datafolha. Datafolha disse sempre que o Serra estava à frente do candidato de Lula. E desta vez, chegando para a verdade, segundo o Ibope, Haddad se manteve parado e o Serra subiu 2 pontos. Né? Isso tudo, gente, às vezes cria e faz-se descrer de um instituto. Né? É um instituto. Então você está nas eleições, aí vem, o camarada coloca bem na frente. Aí vem aquela turma que diz, eu não quero perder meu voto, então vou para o lado de lá, e todo mundo corre e abandona o outro. Então, por isso é que se tenta alavancar alguém, entendeu? Botando na pesquisa, ó, pá, lá em cima. Quem vive conhece muita vida política, não se assusta com esse negócio de pesquisa, não. Mas é por aí. E teve um comício em São Paulo, menino, teve um comício do PT em São Paulo, no município de São Paulo, na cidade de São Paulo, e esse comício para o Haddad foi um fiasco de público. Pouquíssima gente, mas não de assessores e de despesas que o Palácio do Planalto não revela. Gente, funcionários, não sei o que, tinha uns montes, mas povão mesmo dizem que foi um fiasco. E no Recife, o prefeito de Recife é o João da Costa, petista. Mas o Lula, ele ganhou na prévia para ser o candidato novamente à reeleição dele. Mas o Lula disse, não, o meu candidato vai ser o senador Humberto Costa, foi meu ministro também da Saúde, é ele. E o rapaz, o João da Costa, ganhou na prévia do partido, mas o Lula passou por cima, como fez em São Paulo, por cima da Marta Suplicy, que entrou na campanha, mas não adiantou nada. Pois bem, minha gente, o prefeito João da Costa se vingou agora do PT, com um grupo de petistas que está dividido. Tem 7 facções petistas que estão contra o grupo que é o grupo de Lula. Não sei em que vai dar isso. Então, dizem que o João da Costa se vinga dos algozes do PT, que o impediram de disputar a reeleição. Além de não ajudar o candidato de Lula, que é do partido dele, Humberto Costa, e o vice, que é o João Paulo, ontem ele previu que o Geraldo Júlio, que é o candidato do PSB, que é o candidato do governador de Pernambuco, do Eduardo Campos, que estaria com o Lula, não botaria candidato PSB, se o Lula tivesse aceitado que o João da Costa, o prefeito, concorresse à reeleição. Quando o Lula disse não, ele pegou assim, então ele vai perder, o Humberto Costa, e eu vou botar o candidato do PSB para não perder. Pois bem, está lá, e ele disse agora, o prefeito da cidade, previu que o Geraldo Júlio do PSB vencerá já, no primeiro turno.
acha que será a maior derrota de um petista no país. Então, procuraram fazer besteirinha. Bom, outra coisa também que impressionou muito nas minhas leituras desta madrugada, vem do Pará, do município de Paraupebas. Pois bem, após as histórias de malas com dinheiro, como vimos acontecendo lá em Brasília, após vermos também em Brasília pessoas, políticos colocando na meia os dinheiros recebidos, outro lá em São Paulo pondo na cueca, dólares até, não era nem reais, era dólares na cueca, e era o assessor do irmão do presidente do PT, naquela época era o deputado federal José Genuíno, e o filho e o irmão dele, que era deputado estadual, e que agora é federal, mandou o assessor buscar dinheiro. Quando chegou no aeroporto, na hora de passar pelos metais, um negocinho esquisito, quando viram era dólares na cuecas. Pois bem, após tudo isso, o PT inovou. Seriam do candidato, a grande novidade, a inovadora, vem do candidato a prefeito de Paraupebas, no Pará, chama-se José Couto. 4 milhões de reais foram encontrados em um avião apreendido ontem pela Justiça Eleitoral. Esse avião seria de empresa que atua nas obras da usina de Belo Monte. Meu Deus. Emprestaram o avião, essa empreiteira, emprestou o avião para o candidato do PT, né, a prefeito de Paraupebas. A polícia, a Justiça Eleitoral barrou o avião e o homem estava com 4 milhões de reais. Outro problema sério. Um complicador, uma vez em que vemos o mensalão deixando todo mundo complicado. Muita gente que nem lê, nem ouve, sabe, rapaz, tem negócio do mensalão, do PT, não sabe nem como é a história. Mas já vê que foi uma coisa errada que aconteceu por aí. Pois é assim que são as coisas. E mais, para que vocês tenham uma ideia do que está acontecendo e que está se falando em tudo quanto vamos dizer, jornais pelo Brasil, aí afora, fala uma coisa muito interessante. Disse que foi proibido, imagine, censuraram o palanque do DEM, o Tribunal Regional Eleitoral, quer dizer, o TRE da Bahia, né? Proibiu candidatos a vereador pelo DEM, Partido Democrático, aqui de Salvador, de citar o mensalão e elogiar o ministro Joaquim Barbosa. Então, os vereadores do DEM, meu Deus, vocês não veem o Pelegrino todo o tempo? O que ele quer dizer, ele diz de ACM Neto, e ele fala, e ele põe. Hoje vem com coisas assim imensas também. É da política. Tem alguma coisa errada? Tá lá. Você não pode dizer que roubou o dinheiro, aquele que não roubou. Não pode, porque você vai para a justiça. Mas dizer que está havendo mensalão, que mensalão vai julgar, começa hoje, o julgamento daqueles mais importantes políticos à frente, o ex-deputado federal, ex-ministro da Casa Civil, poderoso, tão poderoso como Zé Dirceu, o ex-presidente do PT, que é José Genuíno, o tesoureiro do PT, que é o Delúbio Soares. Hoje, tudo isso não se pode falar. Com o dinheiro que era pego, colocado no bolso, e aí inventaram o nome mensalão, Pois bem, e não pode dizer que é o ministro, o relator, o grande, o heróico, o magnífico Joaquim Barbosa? Não se pode, está proibido, está proibidíssimo de se falar no Joaquim Barbosa. Um homem extraordinário. Pois bem, e esse ministro, Joaquim Barbosa, com toda a dignidade e respeito dos brasileiros, será presidente do Supremo Tribunal Federal agora no dia 10. Pois é. Além de votar, o ministro Joaquim Barbosa, relator do mensalão, ele vai votar no Rio de Janeiro, vai lá ao Rio de Janeiro, domingo,
e também vai comemorar o aniversário dele de 58 anos. Pois bem, e esse homem será agora o presidente do Supremo Tribunal Federal a partir do dia 10 de novembro. Você sabe, se a aposentadoria é com 70 anos, a compulsória 70 anos, ele tem que deixar ali o Supremo Tribunal, quando fizer 70 anos, ele ainda vai ter, ali dentro daquela casa, depois de que deixar de ser presidente, ainda como um membro, como um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele terá 12 anos. Para ter um homem íntegro assim, e a gente acha até pouco. É pena que cheio de dores, com problema de coluna terrível que ele tem. Você vê que ele fica em pé, ele senta, essa capa cai para trás de dores que ele tem. Diz que é um tratamento seríssimo. Então, ele vai, vota, no dia seguinte, depois de votar, ele volta para Brasília, aonde na quarta-feira, dia 10, ele será eleito presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, ele vai substituir o não menos digno sergipano, o ministro Carlos Aires Brito, porque no dia 21 de novembro, uma semana após a aposentadoria do atual presidente, ele vai atingir a data limite de 70 anos. Vai fazer 70 anos, então tem que deixar a presidência, que estava conduzindo com muito equilíbrio, extraordinário equilíbrio. Então, é por aí. Mas o Supremo Tribunal começa a julgar, hoje, portanto, a cúpula do PT pelos crimes de corrupção ativa relacionados ao episódio de compra de votos dos deputados federais da base aliada durante as reformas da Previdência e da reforma tributária ocorrida em 2003. Serão julgados aqueles nomes todos que eu falei para vocês, o Genuíno, Zé Dirceu, Delúbio Soares, se eles não tiverem culpa, então que passem pelo largo. Mas se tiver, dificilmente vão poder escapar. Então, é por aí. A decisão do Supremo Tribunal Federal de que o mensalão serviu para a compra de votos no Congresso deixa poucas dúvidas sobre a condenação desses réus acusados de corrupção ativa. Pode ter certeza. Está difícil para Zé Dirceu, está difícil para José Genuíno, está difícil para Delúbio Soares, né? E outros também. É a desmoralização daquele argumento de que o dinheiro servia para pagar despesas de campanhas eleitorais anteriores. Foi, sim, a ação de bandoleiros, quer dizer, de bandidos, como votou o grande ministro Celso Mello. Ele disse que o que houve ali foi uma ação de bandidos, né? E então, esse senhor que está aparecendo aí, que é o ministro Celso Mello, não tem, a desmoralização do argumento de que o dinheiro servia para pagar despesas de campanhas eleitorais anteriores. Não era isso mesmo. Então, a projeção que se faz a partir dessa evidência refere-se menos ao futuro dos mensaleiros, hóspedes garantidos de cadeias públicas, mas à sorte do PT daqui por diante. As sentenças ainda incompletas podem influir nas eleições de domingo, mas serão muito mais perigosas no segundo turno do dia 28. Podem ter certeza. Os candidatos contrários aos poucos que o PT conseguir apresentar na rodada decisiva encontraram desde já um denominador comum para seus palanques, que é o mensalão, e que por causa disso o TRE proibiu os vereadores em Salvador, quer dizer, da oposição ao candidato de Lula, né? O candidato do governador, de falar em mensalão e de falar, portanto, no bravo ministro, que é o Joaquim Barbosa. Claro que outros fatores pesarão para o eleitor definir-se no dia 7, entre eles o perfil e as qualidades dos candidatos. Eu vou votar pelo perfil e a qualidade dos candidatos. Eu procuro, naquele grupo que identifico, a forma deles, o partido político que eu me identifico, eu procuro, porque podem ter certeza. Em todos os partidos políticos tem os bons e tem os ruins. Tem os mercenários e tem aqueles que se doam pela causa pública. E isso nós temos que ir atrás. Então ficará, gente, impossível que os petistas venham a ignorar o escândalo, deixando de emitir as suas opiniões presumidas sem muita consciência. Agora, a Dilma não vai se meter nisso, não. Ela não vai querer sujar o histórico delas, né? E tem derrotados? Quais são os vitoriosos no caso do mensalão? Parece óbvio ser o PT o grande derrotado nas tertúlias do mensalão.
Mas quais os vitoriosos? Em termos éticos e patrióticos, o Supremo Tribunal Federal, e mais no plano político partidário, eu acho que no termo ético, o grande vitorioso é ele, o Supremo Tribunal Federal, né? Mas no plano político partidário, erra quem achar que o PSDB vai sair ganhando nessa. Não há, se tiver coisa errada, cai para cima dele também, e não vai terminar aí, hein? Depois de se acabar, de se votar nessa turma todinha que você está vendo aí, vai se continuar investigando e vem muita coisa aí para a gente. Bom, vamos pular para nós aqui da Terra? Por que não? Temos que entrar também. Bom, professores da rede estadual voltam a paralisar atividades nesta quarta-feira. Realizam a manifestação na Praça da Piedade, começaram agora às 9 horas, além de outras atividades que eles vão ter, que deverão acontecer na capital e no interior do estado. É assim, sala de aula vazia, como fica o seu filho? Pois é, o calendário completo não foi divulgado pelo sindicato. Mesmo após o fim da greve, que durou 115 dias, entre abril e agosto desse ano, os docentes, quer dizer, os professores, cobram do governo o cumprimento do acordo feito na ocasião e que dizem que o governador não honrou. A decisão de parar as atividades foi tomada em assembleia realizada no dia 18 de outubro. Avisaram bastante ao governador e o governador ficou na dele e a turma disse, vamos paralisar. Se não resolver, vamos paralisar. E eles então resolveram paralisar. Outra assembleia está marcada para a segunda quinzena de outubro e, de acordo com o jornal à tarde, por meio da assessoria de comunicação, a Secretaria de Educação afirmou ter enviado ofício à APLB para agendar reunião no próximo dia 10. Quer dizer, eles querem reunião após as eleições. Se não deram antes, o que era para ser dado, o que tinha sido pré-estabelecido, né, combinado, como é que depois, no dia 10, vão fazer? Aí você vai dizer, mas pode ter segundo turno em Salvador? Sim, pode ter. E vão fazer do mesmo jeito. Então, minha gente, para que vocês saibam, os 3 dias de paralisação entram no calendário de reposição de aulas para 132 mil alunos das 104 escolas paralisadas no fim da greve. Olha, eu vou pedir aqui, vamos rever Se Eu Fosse Prefeito? Era um quadro interessante. Você pode conseguir para mim? Vamos lá. Os postos de saúde, né, educação, escola, né, que está vendo aí como é que está, né? Com certeza melhoraria a segurança pública. Haja visto que está precária, né? O índice de homicídio em Camaçari está muito alto e por isso temos que olhar com bons olhos para a segurança pública para darmos segurança à população de Camaçari. Uma das primeiras coisas seria, na verdade, infraestrutura, que a comunidade, a população precisa de uma moradia, precisa de um teto. Moradia, segundo, viria com educação. Sem educação você não tem um bom cidadão. E terceiro, saúde. Então seria infraestrutura, moradia, saúde e educação. Esses são os 3 requisitos que com certeza toda a população em qualquer parte do Brasil ou do planeta necessita. A primeira coisa que eu fazia pelo município é baseado onde eu moro, num lugar que está lá um descaso muito grande, que não tem benefício nenhum, as ruas sem urbanização, não tem esgoto, não tem coleta de lixo. Então, eu, se fosse prefeito, ia cuidar do lugar que é onde eu moro. Não querendo só para mim, mas pensando na população que mora lá, que são muita gente que mora ali. É um loteamento grande, onde precisava ter um pouco mais de conhecimento. Que os impostos lá é muito alto. Eu pago quase R$1.000 de imposto. Vê se pode um negócio desse. Residencial. E se fosse um prédio, né, uma fazenda, não chegaria tanto. E eu estou pagando esse imposto. Muito alto. Ajudar todo mundo, né? Que todo mundo precisa de um trabalho. Todo mundo precisa de ter um direito, uma Bolsa Família, sei lá, uma prefeitura para ajudar. Porque hoje em dia, minha senhora, não está a pessoa tá para ficar procurando trabalho não, que não tem não, minha senhora. Só quer voto e na hora e não ajuda ninguém, né? Tanta gente aí com fome, passando necessidade e vai procurar trabalho e não acha.
vivendo no frio com fome, é por isso que acontece roubo, acontece morte, é por causa disso. Que vai procurar um trabalho e não acha, fica de manhã até de noite e não acha nada. Os engravatados acham, mas já aquele que é fraco não acha nada. Aí vale? Não vale. O prefeito também tem que olhar isso, não é não? Tanta gente morrendo de fome, passando necessidade. Eu canto reciclagem. Eu e meu marido canto reciclagem para sobreviver. A gente precisa disso, que ele tem a profissão dele, mas vai procurar, não acha nenhum trabalho. Eu, às vezes, faço faxina nas casas dos outros, é isso que eu vivo. Mas para sobreviver, né? Porque se eu for esperar pelo prefeito e nem pelo vereador, ninguém vai me dar nada. Vai dar? Não vai dar. Oxe, eu disse que não, né? Acho da qualificação profissional à juventude, né? Que Camaçari, o jovem está perdido aí. Acho que a primeira coisa, se eu fosse prefeito, era qualificar o jovem e também cobrar das empresas locais de Camaçari que empregam essa juventude, a mão de obra. As primeiras coisas que eu faria aqui em Camaçari era dar oportunidade às pessoas, filhos da cidade, para trabalhar na própria cidade, porque muitas empresas aí precisam, entendeu? O governo chegar junto dessas empresas e dar prioridade aos moradores daqui, da própria nossa cidade, entendeu? Muitas pessoas são um pai de família, tem um filho no colégio, muitas das vezes eu tenho uma prima que se formou aqui e ela nunca teve uma oportunidade aqui. Vem os de fora e ocupa os lugares. Então isso aí constrange a pessoa, né? Isso aí. Então é isso, calçada danificada, entendeu? Ruas precisando melhorar, as ruas. Tudo isso a gente vê, né? Na minha rua mesmo tem lá um buraco enorme. Um dos jovens aí falou, qualificar, está perdido a juventude, né? Qualificar o jovem, o trabalhador. Na época de Humberto Heller, tinha um Centrefor, o Centro de Formação de Mão de Obra. E era espetacular, gente. Aprendia tudo o que era, a pessoa que tinha jeito para máquinas, lá ia, fazia os seus cursos, tudo, saía tudo empregado. Como quem estudava no Zé de Freitas Mascarenhas, saía direto, os melhores, iam para o polo, trabalhar no polo. Eles vinham entregar o diploma no dia da formatura, eles eram convidados para poder vir na hora que terminava o segundo grau, né? Vinha o pessoal do polo e vinha e entregava para eles e já convidavam, porque era espetacular. Acabaram com aquilo, dividiram aquela escola, que era um sonho, a escola Zé de Freitas Mascarenhas. E tem o nome de Zé de Freitas Mascarenhas, que foi o secretário de Minas e Energia, que foi aquele o responsável pela toda aquela equipe que estava, portanto, no setor de engenharia, viabilizando o polo petroquímico, abrindo, aqui havia parafuso, aonde iam ficar as fábricas, tudo era ali, tudo era dentro dali da Secretaria de Minas e Energia. Era um espetáculo. E ele não seguiu a carreira política, não. Ele preferiu, ele hoje trabalha com as indústrias. É uma cabeça, ele é presidente da Federação de Indústrias da Bahia. Está vivo, ele. E a gente até botou aquele nome, que naquela época não era proibido se colocar o nome de quem estava vivo, mas graças a Deus, ele é um homem digno até hoje. Entendeu? Então, está aí. Pegaram um colégio, que era aquela imensidão, partiram ao meio e ficou. Me lembro que a sala de química era fantástica, porque não era polo petroquímico, que se chamava. Então, a sala de química, Humberto mandou assessores para São Paulo, trouxeram tudo que parecia, estavam no laboratório ali dentro. E eles trabalhavam com aquelas pipetas, né, que chamam, né? Aqueles aparelhos, aquilo tudo. QED, gente. QED. Acabou-se. Acabou-se. Vamos fazer festa na orla. Fazer festa. O que sobra, faz-se festa na orla. É por aí. Ou então, na véspera, porque está em época de eleição, nunca se viu 3 dias de festa. Dia do aniversário da cidade foi uma micareta. Uma espécie de uma micareta aqui dentro. Os cantores foram ótimos. Acho que tinha um Nando Reis, né, que está na moda agora, tal, etc. Tá muito bonitinho, mas errado. Esse dinheiro tinha que estar aqui, em obra, na sua rua, minha filha, que você diz que ele só faz um pedacinho ou joga somente uma borra de asfalto por ali. O dinheiro vai assim. Dinheiro. E quem é o responsável para a contratação de bandas, de cantores, etc. e tal? Quem é?
Vocês sabem quem é? Procurem saber. Bom, como é que estão as calçadas em Camaçari? Como é que você anda nas ruas de Camaçari? Como estão as calçadas? Essas imagens mostram um problema que se estende por vários pontos da cidade de Camaçari. A ausência de calçada e sua má conservação coloca em risco a passagem dos pedestres que se sentem muito incomodados com a falta de estrutura. Uma pessoa que tem dificuldade motora, ele não vai conseguir trafegar na maioria das ruas de Camaçari. Esse não é um caso isolado. A gente vê as calçadas cheias de rampa, cheias de obstáculo. A maior parte do pessoal, se você observar, quase todos andam, trafegam pelo meio das ruas. E nós não temos passeio aqui em Camaçari. Muito ruim, muito ruim. Nessa época de eleição que começaram, em vez de ajudar, piorou mais. Começou a quebrar as ruas, você muitas vezes pisa em lama, em água, disputa o espaço com o carro, tem uma verdadeira bagunça. É que nem a gente vê, de um lado você procura um lugar melhor para andar. Você está vendo aí, né, o mau cheiro, as ruas sujas, é lixo, é tanta coisa que realmente incomoda, né, os moradores. Principalmente nessa rua aqui, que já tem muitos anos que ela é desse jeito aqui. O pessoal da Embasa cavou aqui para ajeitar uma turbolação e até hoje não ajeitou. Quem passa diariamente pelo local sofre com a situação. Eles não têm escolha, enfrentam o mato, os buracos ou caminham na própria pista em meio aos carros. As calçadas, os carros tomam conta, né? A gente tem que ir para a pista, como é que diz? Arriscando, né, a própria vida, né? Uma cidade que, segundo eles, tem uma das maiores rendas. Não, segundo eles não, você vê na internet, em qualquer jornalismo, você vê que é uma das maiores rendas municipais é aqui em Camaçari. E a gente, se fosse bem utilizada essa verba, a gente era para andar em tapete vermelho. A gente anda aqui, anda pelo meio da rua, dividindo o espaço com os carros. Gente, olha, umas notícias que colocaram aqui para mim, eu achei que tem um aqui muito interessante. Site para a conferência da ficha limpa está desatualizado no TSE. Minha gente, o TSE está tão complicado que é lógico que a gente não tem o que dizer com relação à ficha limpa. Nem eles mesmos sabem quem está dentro, quem está fora. Não sabem, não. Então, o site do Tribunal Superior Eleitoral mantém a ferramenta DivulgaCand, que é Divulga Candidato 2012, com informações sobre todos os candidatos, como declaração de bens, certidões criminais, tudo fora. Ninguém sabe nada, está tudo perdido numa noite suja. Então, uma coisa terrível. Ora, o Sinetran de Camaçari vai realizar um leilão na próxima semana. A Circunscrição Regional de Trânsito de Camaçari realiza na segunda-feira o primeiro leilão de 2012. São 150 veículos entrarão na lista entre carros e motos, e o pátio do Sinetran está aberto para os visitantes que queiram conhecer os veículos que serão leiloados. Os portões estão abertos a partir das 8 horas da manhã da segunda-feira. Neste dia não haverá atendimento no turno da manhã. A unidade do Sinetran fica localizada no bairro Ponto Certo, ao lado da sede da Embasa. Estou dando esta notícia porque não deixa de ser interessante para quem quer comprar as suas coisinhas aí nesse momento. Então, vamos continuando. A Polícia Federal vai acompanhar o pleito em Camaçari. A Polícia Federal e o Tribunal Superior Eleitoral aprovam o envio de tropas a 268 cidades durante as eleições. Autorizou o envio para o reforço da segurança em 268 cidades de 10 estados durante o primeiro turno das eleições municipais. No total, 478 municípios de 11 unidades da federação solicitaram apoio das Forças Armadas para o pleito. E o CORTE rejeitou o pedido de 161 cidades
e ainda avaliará requerimento de outras 40. E as Forças Armadas, que também dizem que estará presente em Camaçari. Vocês pensam? Camaçari está preocupando. Agora, dessas todas que eles vão mandar, dessas 268, que está pegando fogo é o Rio Grande do Norte. 112 militares, Forças Armadas, estão lá no Rio Grande do Norte atuando. Está pegando fogo, né? E depois o resto, teve cidades também, dessas 478 municípios que pediram apoio, ajuda, teve um corte de 161 cidades, né? Mas parece-me que Camaçari está no meio. E também a Polícia Federal, além do Exército, a Polícia Federal estará acompanhando o pleito em Camaçari. Mas você pode dizer assim, Polícia Federal não está ainda em greve? Sim, mas o acordo é de que nas eleições eles estarão a postos. Pronto. Também foi enviado esse ofício ao comando da Polícia Militar do Estado, da Bahia, solicitando a ampliação do efetivo para aqui, para Camaçari, que vai realizar a segurança durante as eleições. A assessoria da coligação está na hora de mudar, do candidato Maurício de Tude, do PTN, enviou nota informando que após uma solicitação da coligação, o Procurador Regional Eleitoral Sidney Madruga enviou ofício à Polícia Federal, solicitou efetivo para acompanhar o pleito, então as eleições agora do domingo. E a assessoria, segundo a assessoria, o procurador também enviou ao comando da Polícia Militar do Estado, solicitando a ampliação do efetivo, que vai ser muito importante, porque as coisas têm que ter cuidado, porque negócio de perder eleição agita muito, principalmente quem está no poder, deixar o poder, é uma coisa, vira assim, aquela ambição, e é muito difícil, é uma paranoia, sabe? É um negócio sério. E a coligação também entrou com um requerimento junto à presidência do Tribunal Regional Eleitoral, visando o encaminhamento ao Tribunal Superior Eleitoral de uma solicitação de Força Federal, que é Exército, Marinha, Aeronáutica, ou Força Nacional de Segurança. Imagine a que ponto se chegou para o acompanhamento do pleito aqui em Camaçari. O Procurador Regional Eleitoral ficou sensibilizado com os últimos atos de violência fartamente divulgados pela imprensa da Bahia. Camaçari é uma cidade livre e o povo deve decidir seu destino sem interferência de atos violentos, disse o candidato. Bom, isso é que nós temos que ter, portanto, o nosso cuidado. Fiscalizar urnas, todos os lados. O lado do governo do municipal, como o lado da oposição, saber quem são os mesários, verificar se os mesários chegaram, estarem cedo nas sessões, porque às vezes se combinam, olha, o fulano não vai, você chega cedo, aí o primeiro a gente pega para vir para a mesa, e é bom que a gente tenha você aqui na mesa para poder ajudar. Olha, se fosse para votar no dedão assim, seria melhor, mas aí temos que ter muito cuidado. Bom, estamos quase... Eu quero dizer para vocês que teve o debate também da Sucesso FM. E os ânimos elevaram-se em vários momentos durante o debate da Rádio Sucesso. Os candidatos do governo, o Ademar Delgado, do PT, e Maurício de Tude, do PTN, trocaram farpas no terceiro bloco do debate da Rádio Sucesso, na noite da última segunda-feira. Dizem que foi muito bom o Haroldo do PSOL, o Haroldo da Loteria, falou muito de plano de ações de governo. Dizem que foi também interessante que teve também um aqui novamente na Câmara, não teve? Ou esse todo o sucesso mesmo da rádio, né? Então, todos se comportaram magnificamente bem, mas as farpas, os problemas sérios, ficaram entre os que estão em primeiro lugar, né? Teve Zé de Elísio, teve todos os candidatos que estão ainda
com o pé na estrada, estiveram, acho que o índio também esteve presente, todos estiveram, né? No índio não foi não, né? Então, porque eu tenho que dizer o nome de todos, mas o índio, então eu digo, ele não foi. Então, teve acusações graves, acusações respondidas, acusações colocadas com maldade, mas entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Estão de pé, continuando com as suas campanhas. Então, nós estamos esperançosos, desejando que haja a paz e haja também tranquilidade entre todos. São ainda 12 horas e 50 minutos. Nós vamos ainda falar sobre qualquer um outro assunto, porque outros assuntos mais que nós pegamos aqui da cidade são assuntos que eu acho que não devo entrar em detalhes para não ficar parecendo que a gente está mais defendendo um lado do que do outro, mas acontece que às vezes nós temos que mostrar as sujeiras da rua, nós temos que mostrar o que está havendo, porque isso é importante para todos nós e nós temos que saber em quem votar, né? E, gente, 7 bilhões quase de reais aqui vieram para Camaçari ao longo desses anos e a gente quer saber, né, onde estiveram, onde estão, onde está posto isso tudo. É aquilo, tem que ser transparente. Se não são transparentes, a gente comenta. É como a história dos cartões corporativos do governo federal. Todo mundo fala, cria-se histórias, vem coisas no ar que a gente não tem prova, não são mostrados. Outro dia, um dos meus netos que faz jornalismo chegou todo entusiasmado com a notícia aqui, referente ao presidente Lula, e que eu dei um freio. Digo, meu filho, isso que você está dizendo, falando para o meu neto, eu não vi em blog nenhum, eu não vi, não ouvi na televisão, não vi em jornal nenhum que eu tenho lido por aí. Então, há que se ter muito cuidado com relação a essas divulgações assim, gratuitas, e que tem de ambos os lados querendo. Era um negócio que era muito ruim para o presidente Lula, entendeu? Mas achamos que não deveria ser divulgado. Não divulgamos, então nós temos que ter também noção de até onde a gente pode ir. Então é por aí. O Senado, por exemplo, fala-se muito em reforma política, nisso e aquilo, que não se chega a lugar nenhum. Mas a Marta Suplicy saiu, era uma senadora, e entrou na campanha lá de São Paulo, de Haddad, e vai tomar posse como suplente dela para senador, porque vocês sabem que Senado é diferente da Câmara. A Câmara, aqueles mais votados daquela coligação, quando um sai ou morre, ou vai ser ministro, ou vai ser secretário de um Estado, o que está em primeiro da lista assume, né? Mas para senador, não. Você, quando vota no senador, ele tem, atrás do nome dele, um suplente e o vice, 2 suplentes. Então, da senadora, o vereador Antônio Carlos Rodrigues de São Paulo, que vai substituir na próxima segunda-feira. Um telefonema, alô? Bom dia, Simara Ellery. Bom dia. Eu sou morador aqui do município, aqui do bairro da Bomba, e eu gostaria de saber que, se pudesse me explicar, por que a administração municipal prometeu fazer uma praça aqui no bairro da Bomba, e nós, como os contribuintes do município, estamos nos sentindo enganados. E essa praça até hoje não foi entregue. Será que o atual prefeito poderia explicar isto? Ou, como apresentadora, também poderia cobrar da administração a finalização desta praça? Muito obrigado pela ligação da Bomba. Somos vizinhos, né? Então, se você da Bomba está reclamando, eu também sou prejudicada, porque desvaloriza, inclusive, o meu imóvel. É um bairro que eu considero abandonado. O prefeito tem uma casa na Gleba B, somos vizinhos,
né? Ali logo juntinho, bairro do Natal, escola de Natal, logo em seguida, Gleba B, ele tem a casa dele, mas ele vive aonde? Ele não quer viver nada com o povo da sede de Camaçari. Ele está lá na orla, vai pela orla mesmo, entendeu? E vai para o Coqueiro de Arembepe e lá fica num condomíniozinho fechadinho, tal, etc. Quem até tem terreno lá ou tem casa lá é o governador também, né? Então, o governador tem domicílio eleitoral aqui, foi candidato a prefeito de Camaçari, não conseguiu ganhar, né? Então estão todos ali, naquele mesmo condomínio. Mas o que eu quero dizer ao querido ouvinte é que já ele não, prefeito não vai dizer mais nada. Isso não te pertence mais, Caetano. Você não vai responder mesmo, Caetano, né? Porque você vai deixando o poder. Então, não, só se o seu candidato quiser dizer alguma coisa. Mas fazer a praça, se não fez até hoje, não vai concluir. Agora nós temos que cobrar, então, é mais uma coisa que fica nos devendo o candidato dele. Se ele foi tão ruim naquelas promessas e não cumpriu, está prejudicando o candidato dele. Prejudicou o candidato dele. Tem prejudicado o candidato dele. Não tem por onde. Até essa festa maluca, estapafúrdia que fez, até essa festa da cidade, que podia ter sido tão bonita, tão mais popular, como um negócio desse, não dá certo. Tem que o povo sentir que o dinheiro é daqui, é gasto aqui, para aqui. Por Cristo, com Cristo e de Cristo. É assim que é. Até na Bíblia a gente faz quando está em oração. Então, nós temos que ter consciência disso, né? O homem que diz, sou, não é. Ele diz que é o maior, mas não é. É triste a situação dele. E o desespero dele está porque quer ser governador, quer ser senador. E se perder a eleição, vai se complicar. E sinto profundamente, porque vai complicar também, e muito, o pobre da situação dele como candidato, né? Bom, eu fico nessa minha coisa de falar e tal, mas nós vamos chegando, portanto, ao final aqui do nosso programa, lembrando para vocês que a hora está chegando. E nós temos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ter cuidado. Santo Inácio de Loyola, ele recomendava aos primeiros jesuítas que tivessem ânimo para evangelizar aqueles que detêm o poder neste mundo, pois está na mão deles, dos poderosos, fazer muito mal ou fazer muito bem. Então, Jesus ainda também advertiu. Ele disse que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. São Paulo, o apóstolo, deu conselhos aos ricos da comunidade e nos manda rezar pelas autoridades. Então nós cremos que a oração alcança aonde nós não podemos chegar. Atendamos, portanto, com zelo e fervor o pedido do Santo Padre, o Papa, para que os políticos aqui do Brasil atuem sempre com honradez, integridade e amor à verdade. Então, já que cremos que a oração alcança aonde não podemos chegar, nós podemos plagiar até uma música que diz: cura, Senhor, bem aqui, cura onde eu não posso ir. Eu digo: Senhor, ajude esse país aqui, bem aqui, aonde às vezes a minha voz não consiga chegar, mas o Senhor pode ir. O Senhor vai aonde eu não posso ir, mas pode dizer: acorda, Brasil, porque vocês têm um livre-arbítrio. A escolha é nossa de entrar num buraco ou de ir para a glória. Mas a glória com Ele e com o Pai. E que Ele nos abençoe e guarde, que cure-nos, salve-nos e liberta-nos. Até amanhã.